verdade, são bons convidados. Preciso da ajuda de vocês. Silêncio total durante a cerimônia. Olha, pode fotografar? Pode filmar? Pode. Só não pode tirar a atenção deles, tá bom? Me ajudei com isso aí, por favor. Depois a gente vai poder tirar foto juntos, de aliança, de beijinho e tudo mais. O segundo compromisso que eu gostaria de fechar são com vocês, noivos. Durante a cerimônia, vocês não vão permitir que a noiva disperse. Dispersar não é correr, a porta vai fechar. Ela está segura. Dispersar é na mente. Mulher tem mais neurônios. Elas estão um passo à nossa frente. Graças a Deus por aquilo que nós. Porque enquanto Deus deu muitos neurônios para ela ter maturidade, para a gente auxiliá-las, ajudá-las, servi-las em toda a cultura. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos trocar votos de aliança. Ninguém troca votos de aliança olhando para o teto, no chão, para fora. Ninguém assina um contrato sem antes ler o contrato. Os votos de aliança são para que você possa olhar no profundo da alma do outro, para que se torne verdade dentro do nosso coração, tá certo? E nesse momento a gente não pode haver dispersão. Vocês vieram fazer uma aliança. Vão sair daqui com duas alianças. Uma aliança para que a sociedade possa testificar de que vocês têm um compromisso um com o outro, é visível. Uma segunda aliança, porque essa aliança sustenta externo. É essa aliança que você exercita dentro de casa. É essa aliança que você exercita na rua sozinho. É essa aliança que você exercita no trabalho. É essa aliança que vai te fazer acordar diante da mesma vida daqui a 30 anos e declarar: continuo te amando e vou te amar para você. Essa aliança pensa em circunstâncias. Essa aliança, quando o vento contrário soprar, não vai nem estremecer a que vocês têm. Guarde essa aliança, preserve esse casamento, porque por trás dela tem uma geração linda que os seus olhinhos ainda não viram. Geração essa que lá na frente vão testemunhar ao respeito dessa aliança. Filhos, netos, bisnetos, lá na frente, eles vão levantar uma bandeira e vão dizer assim: eu conheço esse casamento harmonioso e perfeito. Eles vão estar lendo uma história que vocês estão escrevendo. Presta atenção, certo? Vamos lá. Paulo, Fernanda, Alan, Ana Carolina, Roberto, Tereza, Anderson, Ana Cláudia, vocês prometem diante de Deus, das testemunhas, receber um ao outro como esposo, como esposa, para viverem juntos a santa união do casamento, prometendo se amarem na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na prosperidade ou adversidade, fiéis, sempre fiéis, enquanto viverem. Sim? De acordo com a vontade que amas, capaz de afirmar perante a mim, pelo compromisso assumido, no unir das mãos. Eu vos declaro o nome da bem casados, em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Amém. É concordância. Temos um acordo em curso. Vamos lá. Somente o noivo agora. O noivo vai pegar a mãozinha da noiva, encaixar a aliança no dedinho dela. Fez isso? Põe a mão sobre a mão dela, que eu vou explicar, tá? Faça isso agora. Olha a mãozinha correta. Não. Olha a mãozinha correta. Ele. A mãozinha correta. Isso. Pode colocar a aliança. Cuidado com o paparazzi. Olha o paparazzi. Põe a mão sobre a mão dela. Isso. Igual a ele lá. Isso, aqui, ó. Aqui. Isso. Olha para mim agora. Esse movimento, na verdade, ele é um movimento profético. A sua mente ainda não entendeu. A sua boca não verbalizou uma palavra sequer, mas o seu coraçãozinho, ele está se antecipando. Ele está fazendo uma aliança sem que você perceba. E esta aliança ele já está declarando da seguinte forma: se algum dia eu falhar nesta aliança como um homem, Deus jamais vai te abandonar. É garantia, é na relação de casamento. Porque a ti foi dado o título. Você é uma coluna de uma instituição sagrada. Você tem muito ao ponto de, se você tiver uma sobrecarga e tombar um pouquinho,
pode jogar tudo na construção abaixo. Quanto a você, marido, a Bíblia diz que você é um sacerdote real. Com a mão sobre a mão dela, você guarda a família, você guarda a saúde da esposa, você prepara uma geração linda que os seus olhos ainda não viram, de novo, de mulheres, filhos, netos, bisnetos, lá na frente, que vão testemunhar. Eles vão ler uma história que vocês estão escrevendo aí. Escreva essa história com muito amor, carinho, perseverança, amizade, parceria. Não deixe uma linha aí em branco, para que eles não tenham dúvida do amor de vocês. Com a mão sobre a mão dela, você determina qual é o caminho que a família vai adotar. E se você se perder um pouquinho, titubear na fé e perder o norte, a Bíblia é o caminho. Porque nela está escrito, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E essa caminhada é linda, ela é longa e extensa. Porém, tem pedra no caminho. Tem tropeço, tem buraco e tem lama. Se você vier a pisar na lama, não jogue fora a sua aliança e o seu casamento. Que existe um instrumento eficaz lá na frente para se fazer uma cirurgia aqui dentro, aonde o médico não vai, o psicólogo não alcança e o advogado não entende. Se você vier a pisar na lama nesta caminhada, a Bíblia diz como construir ou reconstruir algo que se perdeu na caminhada. Se você vier a pisar na lama, preste atenção, não abra mão do seu casamento, porque o inimigo desse século, a Bíblia diz que ele anda ao redor, tentando destruir algo deles. Se você vier a pisar no ramo, preserve o seu casamento, aquela geração lá na frente, está ávida por ler a história que vocês vão escrever, preste sério. Se você vier a pisar na lama, preserve o seu casamento, porque na Bíblia está escrito que esse instrumento eficaz é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes tão afiada, ao ponto de separar o osso da verdura, a alma do espírito, de ser do inteiro do coração. Se você vier a pisar na lama, guarde o seu casamento, preserve a sua aliança, não caia por qualquer distância. Eu digo que a mulher não tem sexto sentido. Quando você faz uma aliança verdadeira com ela, o DNA dela entra na sua corrente sanguínea. Por isso a Bíblia diz, um só corpo, um só espírito, uma só carne, vocês um. Se porventura você for no almoço, numa comemoração, num jantar, sem a presença física dela, não se engane. A presença dela é real, onde a planta dos seus pés tocarem, você a representa. O temor a Deus e a presença do lado dela, do seu lado dela, você jamais vai pisar na mão. Não vai abrir mão da sua aliança, vai precisar fazer uma estrutura, uma cirurgia profunda, onde gera o perdão, onde é gerado uma série de outras circunstâncias para aliviar essa queda. Guarde o seu casamento para sempre, preserve a sua aliança. Amém? Amém. Já temos um acordo. Então vamos lá. A aliança está na mão. A segunda aliança é a voto declarado. Está colando no coraçãozinho dela. Não perca um segundo sequer. Não tire a atenção. Olha dentro dos olhinhos dela profundamente, de frente um para o outro, bem pertinho. Não tão perto ao ponto de se beijar aí. Olha nos olhinhos dela profundamente. Só um do outro, hein? Fala o nomezinho dela. Que esta aliança seja um símbolo puro e imutável do meu verdadeiro amor por você, para sempre, eternamente, enquanto eu viver, até que a morte nos separe, ou que Jesus Cristo venha nos levar. Eu te amo muito, todos os dias da minha vida. Lembra dos teus sonhos, dos seus projetos, que você me confidenciou em segredo. Lembra, meu amor? Agora é de minha responsabilidade ajudá-la a realizá-la. Não desistirei de nenhumzinho sequer. Isso tudo você sabe por quê, meu amor? Porque eu te amo demais. É verdade. É para ser. É a nossa história de amor. Amém? Veja a aliança da noiva, por favor. Agora,
Vamos retribuir o carinho, tá certo? Ele tá merecendo. Pega a mãozinha dele, por favor. Encaixa a aliança. Encaixa a aliança no dedinho dele. Depois você põe a mão sobre a mão dele imediatamente. Isso. Esse movimento também é profético. Certamente seu coraçãozinho vai responder aquela afirmativa do início do coraçãozinho dele. Seu coração está dizendo para o coraçãozinho dele que você jamais vai abrir mão desta aliança. E nem da vida dele, não é verdade? Olha nos olhinhos dele. Fala o nome dele. Que esta aliança seja um símbolo puro e imutável do meu verdadeiro amor por você. Para sempre, eternamente, enquanto eu viver. Até que a morte nos separe, ou que Jesus Cristo venha nos levar. Eu te amo muito, todos os dias da minha vida. Quando acordar a seu lado, vou olhar para você, vou falar assim: você é o amor da minha vida. Foi Deus quem me deu você. Eu te amo muito, todos os dias de manhã, sempre que possível. Eu vou te surpreender, meu amor. Compartilhar um bom café da manhã com você. Orar pela sua vida. Sustentá-lo em oração. Para que você seja próspero. Sempre em nome de Jesus. E isso tudo você sabe por quê? Meu bonitão. Porque eu te amo demais. E a Bíblia diz: aquele a quem Deus uniu, o homem jamais separa. Amém, gente? Amém. Pode dar um beijinho de casados, dar um abraço, falar o ouvido dela.